E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma explicação visual da Forge College. Bom, vamos direto ao ponto. Chegamos no momento absolutamente crucial da nossa jornada no projeto final, o nosso capstone. A gente acabou de passar por aquela fase de design modular e auditabilidade, onde as responsabilidades do programa foram todas divididas em módulos isoladinhos. Mas, convenhamos, ter um design elegante desenhado na prancheta não é a mesma coisa que ter um programa complexo de fato rodando lá na Solana. Hoje, o nosso foco é justamente entender como construir essa ponte. E aí surge a grande questão: como transformar essa arquitetura modular maravilhosa em realidade lá na mainnet? Olha, é muito comum ver o caos se instaurar quando a galera tenta lançar uma máquina super complexa, usando nada além de esperança, orações e boas energias, em vez de um plano de engenharia rigoroso. Spoiler alert: boas energias são ótimas, mas elas definitivamente não evitam falha de segurança. A gente precisa de um plano de verdade. E para desarmar esse caos, a nossa agenda tática de hoje traz os seguintes tópicos: o caos em planejamento, o ciclo de projeto, construção e entrega, um fluxo de 6 passos, um exemplo prático como o Matching Engine, como traduzir código em evidências e, por fim, o rumo à rede principal. Pode parecer que definir o escopo de um projeto gigante assusta, mas a gente vai quebrar tudo isso em engrenagens bem lógicas e super claras. Então, começando logo pela primeira seção, o caos sem planejamento. Uma arquitetura modular é belíssima, sabe? Com limites rígidos, esquemas de eventos enxutos, mas sem um plano de execução, tudo isso é só matéria-prima desorganizada. É por isso que o planejamento de projeto não é aquele trabalho chato e administrativo de preencher planilhas. Na engenharia Web3, é literalmente a ponte que liga o design abstrato à realidade do deploy. É o processo de converter as decisões de arquitetura em marcos priorizados e, claro, em critérios de sucesso que a gente consegue medir de forma totalmente objetiva. E para que essa execução seja bem estruturada, vamos para a seção 2, projeto, construção e entrega. Esse é o modelo mental que serve de fundação para tudo. Esse modelo se divide em 3 estágios cristalinos. Primeiro, a gente tem o projeto, ou o blueprint, que é converter a arquitetura num backlog priorizado. Depois vem a construção, o build, onde a gente usa o código e as pipelines de integração contínua para transformar esses itens do backlog em realidade. E por fim, a entrega, o handover, que é o empacotamento de toda a documentação para que revisores externos consigam validar o sistema de boa. O interessante é que cada um desses estágios tem um foco único e mensurável. No projeto, o foco é a clareza. O objetivo é especificar perfeitamente as interfaces e os eventos. Na construção, o foco já muda para a correção. A ideia é garantir que os testes unitários e de integração passem, simples assim. E na entrega, a métrica é a verificabilidade. Ou seja, um auditor consegue reproduzir os fluxos? Se sim, bingo! Isso garante que a gente não misture os objetivos no meio do caminho. E é muito legal ver como a mágica acontece na prática com os artefatos. Uma interface de módulo, por exemplo, começa lá no projeto como um IDL e um layout de contas. Aí, na construção, ela ganha testes unitários e chamadas interprogramas simuladas, os famosos mocks de CPI. E quando chega na entrega, vira uma referência de interface completa. O mesmo vale para o orçamento de recursos, que começa como uma estimativa, passa por testes de estresse na construção e termina como cotas operacionais. É como ver um quebra-cabeça ganhando forma. Bom, tendo esse modelo mental na cabeça, vamos para a seção 3, o fluxo de 6 passos, onde a teoria verá um processo repetível e prático. Iniciando a primeira metade desse fluxo, o passo 1 é identificar, escrever jornadas verticais de usuário para testar os limites reais do sistema. O passo 2 é mapear dependências. Isso é absolutamente crucial para sinalizar os módulos de alto risco logo de cara, tipo aqueles que dependem de oráculos externos. E o passo 3 é definir, criar blocos de tempo super rígidos, convertendo as histórias em marcos focados e menores, de 1 a 3 semanas. A segunda metade fecha esse ciclo tático perfeitamente. O passo 4 é anexar artefatos de verificação concretos a cada um desses marcos. O passo 5 é priorizar o trabalho de menor dependência primeiro, para a gente não gerar gargalos absurdos. E o passo 6, olha, esse é evitá-lo, agendar testes de integração muito antes do fim do projeto. Descobrir falha de integração aos 45 do segundo tempo é a receita perfeita para o desastre. Para deixar tudo isso mais palpável, vamos para a seção 4, um exemplo prático usando o Matching Engine. Vamos imaginar um motor de correspondência que depende de um oráculo externo via CPI. As histórias de usuários centrais seriam coisas como o roteamento de fluxo de ordens limitadas, as ordens condicionais através desse oráculo e o cancelamento de ordens em lote sobre altíssima frequência. Essas histórias não estão aí de enfeite, elas servem para estressar de forma rigorosa as fronteiras de CPI e garantir que a emissão de eventos seja sempre determinística sob pressão.
E aí, quando a gente roda aquele teste de estresse do cancelamento em alta frequência, o orçamento computacional fica super claro. Temos a lógica de correspondência puxando 45%, a chamada CPI do oráculo com 35% e a emissão de eventos gastando 20%. Isso prova, com números, que mesmo com a máquina trabalhando no limite, o sistema continua dentro das regras da Solana, sem corromper absolutamente nada do Estado. Esse é o poder de um plano bem feito. Com o sistema testado, passamos para a seção 5, traduzindo o código em evidências. E aqui a mentalidade muda. Tem que dar risada daquela velha frase, o recurso está pronto. Quem nunca ouviu isso, né? Mas na engenharia moderna, essa afirmação vaga e subjetiva não vale de nada. A gente tem que exigir provas irrefutáveis. Trocar o tá pronto por um belo cheque verde dizendo Job da CI número 402 passou. Na verdade, as pipelines de integração contínua são a nossa verdadeira rede de segurança. O progresso só existe de fato se tiver evidência objetiva para comprovar. E todas essas evidências vão direto para as nossas pastas de entrega final. A pasta de evidência de auditoria precisa dos IDLs finais, dos mapeamentos de eventos e dos logs de benchmark. Já a pasta de operações engloba os procedimentos de upgrade, táticas de rollback de emergência e os manuais de alarmes. Se a equipe de revisão conseguir abrir essas pastas e rastrear o que foi decidido lá no início até a execução final sem solavancos, nossa, o planejamento foi um sucesso absoluto. Tudo isso nos leva à nossa última etapa. Seção 6. Rumo à rede principal. Esse é o nosso objetivo supremo, e o portão de segurança da mainnet é completamente inflexível. Não dá para pegar atalho. Os testes de integração têm que passar de forma impecável, os esquemas de eventos devem estar totalmente documentados, uma simulação de upgrade precisa ser bem sucedida, e o plano operacional de rollback tem que estar 100% verificado. Um marco nunca, jamais, é considerado concluído até a gente satisfazer todas as travas desse portão. E assim a gente chega à nossa filosofia central. O planejamento não é só uma burocracia, ele é um exercício de tradução contínuo. É o ato brilhante de pegar uma arquitetura sofisticada, traduzir em blocos lógicos de trabalho e então traduzir esse trabalho em evidências claras e verificáveis de que tudo funciona e em segurança. É exatamente assim que programas gigantes sobrevivem e prosperam na Solana. Para o próximo passo na nossa jornada, que é a lição Desenhando Testes de Integração, é super importante a gente reunir os nossos IDLs e aquelas histórias de usuário mapeadas. Eles vão ser a nossa base de agora em diante. A grande questão que fica no ar é: será que o código construído até aqui sobrevive ao caos do mundo real? Ou vai desmoronar no primeiro teste de estresse severo? Vamos descobrir. Com isso, a gente encerra mais uma explicação visual da Ford College. Foi fantástico explorar a fundo a anatomia desse planejamento. Para quem quiser se aprofundar ainda mais no universo da Web3, o caminho certo é dar um pulo no site ford.college. Até a próxima, pessoal!